Mas vamos lá, nós falamos agora de encantamento e nós temos aqui o nosso cérebro, a nossa máquina, né? Como é que ele funciona? O que se fala hoje das possibilidades de aprendizagem, da plasticidade cerebral, né? Desconstruiu-se aquela crença de que, como é que era o ditado? Pau que nasce torto, morre torto? Era assim? Isso foi desconstruído. Nós temos o prazer de receber a Carla Tiepo. Ela vai falar de projeto de vida com foco em neurociência. A Carla é neurocientista, professora, doutora e pioneira em cursos de extensão em neurociência no Brasil. Ministra aulas de graduação e pós sobre o funcionamento do sistema nervoso e as suas relações com a mente. Carla. Como vai? Tudo bem? Muito obrigada. Bom dia a todos, todas. É um grande prazer estar aqui. A gente geralmente está sentado aí, né? Engraçado, viu? Depois, antes de vocês irem embora, vocês passem aqui no palco só para sentir quão engraçado é estar no cinema no lugar da tela. Bom, o tema para a gente hoje ele é um tema muito gostoso, porque ele fala a respeito de uma perspectiva sobre o ser humano que, em geral, a gente não encosta. Toda vez que a gente fala de cérebro, quando a gente fala de neurociência, fica parecendo uma coisa lá da medicina, né? São os médicos que falam sobre isso, a biologia. Então, se você fez ali um curso das ciências humanas, se você se formou em pedagogia, em psicologia, em geral, o seu olhar para isso é o olhar biologizante, é o olhar da materialidade. Existem até uns palavrões, né, que a gente usa. Materialista, por exemplo, é um palavrão que a sociedade usa para designar as pessoas que estudam a matéria, né, ou que valorizam a matéria, ou que compreendem a matéria como um elemento importante para se trazer para o cenário. Mas a neurociência, ela, diferentemente daquele neuro que parece que deu ruim, né? Você fala assim, vai precisar procurar o neuro. Pronto. É porque a casa caiu em definitivo, né? Vai ter que ir no neuro. Pronto. Alguma coisa muito ruim aconteceu. Essa neurociência, ela está muito mais atrelada com a compreensão das interfaces funcionais que existem entre os circuitos neurais e a expressão de humanidade em nós. Então, neurociência. Vocês já ouviram falar em cardiociência? Nefrociência? Não existe. E por que existe neurociência? Por uma razão, no mínimo, intrigante. O sistema nervoso ele sempre foi compreendido como o cérebro, a máquina, como a estrutura física que estava associada ao pensamento, à cognição, às funções executivas. Era todo aquele cenário do rígido, do racional. A gente tem uma herança que até ela é aristotélica, porque se você perguntar para Aristóteles onde vive a mente, ele vai dizer que vive no coração. E se você perguntar a Platão onde vive a mente, ele vai dizer que é no cérebro. Então, a gente já tem uma controvérsia grega nisso aqui. E, basicamente, é a controvérsia que a gente vive até hoje. Quando a gente vem falar de cérebro, imediatamente as pessoas querem que a gente fale de pensamento, cognição, inteligência. Bom, e a inteligência, Carla? A neurociência já descobriu como a inteligência funciona? E, no fundo, gente, quando a gente fala de cérebro, a gente está falando de muito mais do que isso. Eu acho que é isso que eu queria trazer para vocês a ideia, porque quando a gente desconsidera isto para poder montar o nosso plano de vida, quando a gente não olha para o funcionamento cerebral, para pensar em propósito, para pensar em emocionalidade, a gente perde um pedaço importante que poderia ser um aliado fundamental na construção desse pensamento. Então é por aí que eu vou, tá bom? Vamos começar aqui. O século XX foi considerado, pessoal, o século da informação. E a gente efetivamente se tornou muito bom nisso. Haja visto que a gente conseguiu fazer 2 guerras mundiais no século XX. Isso é uma coisa que é desafiadora. Você pensar como é que você organiza todo mundo para guerrear, né,
Imagina um time inteiro de um lado, outro time inteiro do outro, no mundo inteiro. Como é que foi isso? A gente já teve que usar muito telégrafo, já usar muita tecnologia desde a Primeira Guerra. E isso se expandiu para a Segunda. E a gente conseguiu começar a fazer guerra sem precisar guerrear de verdade. A gente ficou melhor ainda, né? No século XX, a gente terminou o século XX guerreando uma guerra fria. Olha que coisa curiosa. Não precisava ninguém apertar botão nenhum para todo mundo saber que a gente estava correndo o risco o tempo todo de que alguém apertasse um botão, não é? E todo mundo foi compreendendo que, na verdade, nós tínhamos uma interdependência muito grande. E o grande desafio no século XXI é justamente gerenciar esse arsenal de informações que a gente conseguiu construir. A gente vira para o século XXI com a internet, né, 93, 94, a gente já lá na USP tinha acesso à internet. 95, 96 já eram os browsers de uso comum, Internet Explorer, né? E a gente entra no século XXI dominando esse acesso globalizado à informação. O que a gente aprontou nos últimos 20 anos foi assustador nesse termo. A gente chegou a um nível de imediatismo, um nível de trânsito de informações que nos leva à loucura. Agora, se eu disser para vocês que o sistema nervoso, que o cérebro, os seus neurônios, os neurônios que correm pelo seu corpo todo, estão o tempo inteiro trabalhando com gerenciamento de informações, vocês acreditam? O sistema nervoso ele não é um sistema biológico rígido. Ele é absolutamente um sistema fluido. Então, o que a Silvana acabou de dizer, não, a gente descobriu que é plástico, que pode mudar. A coisa é mais complicada do que isso, porque nesse exato momento, faz 5 minutos que eu estou falando com vocês, e é possível que eu já tenha sido capaz de mudar alguma coisa dentro do seu cérebro. Um mínimo de informação que a gente já trocou aqui, que eu já coloquei vocês para pensarem de uma forma diferente sobre a própria informação, sobre a internet, já fez conexões diferentes aí dentro, em cada um de vocês, conexões próprias, porque estão diretamente associadas com a vida de cada um de vocês. E eu acabo de lançar uma ideia que vai ser processada ou não, porque você pode simplesmente ter ouvido falar, putz, que babaquice. E, né, imediatamente não se encantou com isso e deixou passar. Mas eu ainda tenho 25 minutos para encantar vocês, então há salvação, né? O domínio da informação que existe, né, o domínio dessa informação disponível para nós, ele é uma fonte de poder. E quando a gente fala em educação, a gente justamente está falando dessa fonte de poder. As pessoas não precisam saber as coisas porque elas vão usar no futuro. Tem um utilitarismo rodando a educação que me incomoda bastante. Porque as pessoas precisam saber as coisas para saber. Para saber o que fazer com essas coisas que elas sabem. Para saber como pensar sobre elas. Para usar essas informações, esses dados, essas experiências como ferramenta de construção interna. Porque basicamente o que o nosso cérebro, o nosso sistema nervoso fica fazendo o tempo inteiro é analisar fatos do passado e dar a eles um significado, dar a eles uma valência emocional, caracterizá-los, significá-los, compreender o momento presente. Então, as informações estão chegando para vocês agora, e que estão chegando para mim agora, que estão chegando para cada um de nós, num modelo muito especial. E dar a esse presente nômina, consistência, compreensão. E com isto, projetar perspectivas de futuro. Que eu diria que é a grande tarefa humana, que é diferente dos outros animais. Na natureza, se você pegar um mamífero, pode ser um ratinho, que eu passei bom tempo da minha vida com eles no laboratório. Ele é capaz de tranquilamente compreender informações do passado e dar valência emocional para elas. Ele avalia as coisas que vão acontecendo com ele, e essa valência emocional que ele dá faz com que ele busque circunstâncias que podem ser favoráveis ou se afaste de circunstâncias que são ruins. Obviamente que a capacidade de um rato de dar valência emocional para as coisas é bastante limitada. Dificilmente nós conseguiríamos discutir com ele o que é a inveja. Certo? Já uma criança, a gente tem outros repertórios para discutir com ela, um adulto e por aí vai. Agora, a perspectiva de usar tudo isso para construir o futuro é única. Então é aqui que a gente pode
efetivamente contribuir com essa história de plano de vida, com essa história de propósito. Porque nós temos uma máquina absolutamente potente para a cada minuto fazer projeções de futuro e, obviamente, recriá-las a todo instante. Então, se você não tiver uma construção central, o tempo inteiro você está passível de mudá-la. Quantos de vocês decidiram que iriam fazer dieta na segunda-feira passada? Levantou umas mãos, algumas tímidas, outras bem corajosas, outras que já estão no meia-culpa, já estão andando com um chicote no bolso, né? Então já levanta a mão grande. E o que aconteceu? Quantas dessas pessoas que decidiram fazer a dieta na segunda-feira ainda estão de dieta? Nós estamos no sábado. Tem 3 mãos, parabéns. Uma salva de aplausos para eles, por favor. Muito obrigada. Desejo a vocês mais uma semana de sucesso, mas pensem, só por hoje eu não sairei da dieta, que isso é muito importante, tá? Agora, as projeções de futuro mudam o tempo todo, certo? E é muito importante a gente ter uma linha mestra, porque essa linha mestra é onde a gente pode se recorrer cada vez que a gente se pergunte, mas exatamente para onde eu estava indo mesmo? Exatamente qual que é a minha intenção? Porque isto é uma circuitaria muito frágil dentro do seu cérebro. É sobre isso que eu queria discutir com vocês. A gente dá um valor muito grande para a nossa racionalidade, para a nossa consciência, para aquilo que a gente projeta para a gente. Mas na hora de pôr em prática, o jogo é outro. Por que as pessoas procrastinam? Se é uma coisa tão ruim procrastinar. Ouvi suspiros aqui na frente, pessoal. Vocês já pararam para pensar o quanto é bom procrastinar? Tem coisa mais gostosinha do que você ter uma coisa muito chata para fazer? Você tem um negócio muito horrível para entregar e você está píssica com aquilo, você fala assim, vou fazer amanhã. Olha o ombrinho. Vou fazer amanhã. Acabou. A tensão acaba de imediato. Vocês sentem isso? Olha a valência emocional da procrastinação. Olha o quão gostosa ela é. Como é que a gente se livra disso? Porque, na verdade, o que está acontecendo é que tem 2 sistemas brigando aí dentro de vocês, mas a gente já chega nisso. Então, a gente tem que projetar futuro. Mas futuro é, o próximo minuto é o futuro, daqui 10 dias é o futuro, daqui 1 mês é um futuro, daqui 10 anos é um futuro. Alguém aqui já fez um plano de 10 anos de vida? Desenhou? Falei, por daqui 10 anos. Né? Está pondo em prática. Quanto difícil é fazer esse projeto e saber quais são as etapas para cumpri-lo e estar engajado em cada uma dessas etapas. Isso é uma função de alto nível de complexidade para o nosso cérebro. Enquanto projetar o que você vai fazer no próximo minuto, ou daqui 15 minutos, ou daqui 1 hora, é relativamente mais fácil. Porque daqui 1 minuto, se você está com o pacote de pipoca no seu colo, a decisão é simples, comer ou não comer. Né? E eu posso sugerir que você vai comer, até por causa da proximidade entre você e a pipoca nesse momento. Está muito perto. Né? Pessoal, vocês conhecem essa imagem? Alguém já foi nesse lugar? Isso é de verdade, tá? Isso existe. Isso é em Paris. Ah, pessoal, eu não conheço. Eu não estou dizendo que eu fui. Eu só disse que eu sei onde é. O curioso dessa imagem é que todos vocês sabem que não existem praças em forma de esferas, não sabem? Vocês acham que aquela árvore aqui, ó, é de verdade? Aquela árvore aqui é de verdade? É, não é? Mas caramba, Carla, não existem praças em forma de círculos. O que esses franceses fizeram desta vez? Que coisa incrível. Será que essas crianças existem ou não? Você está pirando aí, né? Pois bem, eu vou te mostrar a verdade e vou iluminar sua mente, certo? E depois disso você nunca mais verá o errado. Muito obrigada. Esse é a imagem real. Certo? Agora nós vamos voltar àquela outra, agora que você já tem consciência sobre o que existe de fato, eu te dei informação, você vai ser capaz de ver o é. Não funcionou?
Vocês continuam vendo uma esfera? Ixi, vamos tentar mais uma vez. Olha bem, pessoal, foco agora, hein? Concentration. Olha bem esse recorte aqui, onde ele está posicionado. Tanã. Pronto, iluminou, né? Vocês não estão mais vendo a esfera, estão? Estão? Ih, quebrado o cérebro de vocês. Gente, não adianta a gente dizer que a gente sabe o que é, se nós temos circuitos prontos, estruturas prontas no cérebro para enxergar o padrão. Nós estamos presos ao padrão de esfera. E o cara que fez isso aqui fez de propósito. Ele botou essa linha curva, ele criou tudo isso aqui para te enganar. E o que ele conseguiu? Te enganar. O cara é bom no serviço dele, certo? E mesmo que eu mostre para vocês o que é de verdade, que agora você tem a sua consciência a seu serviço, você continua vendo a esfera. Porque isso é muito mais importante em termos de padrão e de construção mental para você. Então eu te mostro e você não é capaz de ver. Se eu disser para vocês, isso aqui muitos de vocês conhecem, que a cor do quadro A é igual à cor do quadro B, vocês acreditam em mim? Quem acredita, levanta a mão. Pessoal, é a mesma cor. Eu estou batendo uma aposta, é R$1 cada um aqui em cima do palco, se eu tiver certa. Hoje eu vou me dar bem. R$1 aqui, pinga, tá bom? Aposta. É da mesma cor e eu vou provar. E o vídeo não vai rodar? Ah, que pena. Eu não disse que daria R$1 para vocês, disse? Não, ainda bem. Ups, dessa eu escapei. Não, pessoal, esse vídeo provava. A gente não tem como recuperar isso, será? Não rodou. É, ele é um flashzinho. Será que você consegue por fora? É um flashzinho, uma animaçãozinha. Bom, pessoal, eu não vou perder o tempo de vocês com isso. Vamos rodar lá, depois vocês vão ter oportunidade de ver. Mas eu vou explicar. Volta para mim aqui, ó. Eu vou explicar para vocês qual é a lógica. Quando eu coloco essa sombra na imagem e tem o padrão quadriculado estabelecido, que você quer respeitar, porque esse é o padrão que você conhece, o seu cérebro quer que isso seja quadriculado. E a sombra te dá a liberdade de você ver esse quadrado B da cor que você acha que ele deve ser, não da cor que ele é de verdade. Ele é desse cinza escuro, por incrível que pareça. Por que eu estou dizendo isso para vocês? Por que eu estou vindo por aqui? Porque o sistema nervoso, isso aqui vai cair numa provinha que a gente vai ter no final do evento, ele tem vários fluxos de informação. E como isso tudo é muito complexo e envolve vários níveis, e os níveis que são mais simples, são anteriores do ponto de vista evolutivo, eles acabam dando respostas antes dos níveis mais elaborados. E se em algum nível mais baixo a resposta for convincente, os níveis mais altos simplesmente acatam essa resposta. Ele não fica validando, porque demora muito para ele conseguir validar cada elemento da imagem. Então nós somos muito bons em processar informações, não porque a gente é criterioso no processamento de informações, é porque a gente tem jeitos de processar que aceleram a nossa capacidade de processamento. Então, vamos lembrar de um outro paradigma interessante. Vocês todos usam aqui o Waze, aplicativo de localização, não usam? Para mapas, etc. Quanto tempo você aguenta esperar o Waze te dar uma resposta? Vai, o dia que você está com paciência, o dia que você está ok, 10 segundos, 15 segundos, diz que a média do latino é 7 segundos de espera, tá? Que é mais ou menos o mesmo tempo que a gente admite esperar quando a gente está com outro interlocutor. Pergunto, Silvana, qual é o caminho para isso? Que ela fica assim, já não sabe, ó. Pelo amor de Deus, eu não vou confiar no que ela vai falar. Certo? Sou louca? Demorou mais de 1 segundo para começar a dizer onde é? Está insegura. Não é? Vai inventar alguma coisa para me dizer. Então essa é a expectativa que a gente tem com os aplicativos também. E quem faz os aplicativos sabendo disso, sabendo que eles querem vender isso tudo para a gente, né? O que eles fazem? Eles geram uma solução que é o chamado paradigma dos algoritmos. Ao mesmo tempo que eu preciso de uma informação que seja precisa,
eu preciso que ela seja rápida. É exatamente isso que o nosso cérebro faz. Ele vive nesse dilema. Eu tenho que dar uma resposta muito precisa, mas ao mesmo tempo eu tenho que ser eficiente e rápido, porque é nesta interlocução que eu vivo. Inclusive interna. Se tiver alguma voz aí dentro do seu cérebro que demorar para responder, ela vai ser eliminada da parada. Não tem força, não se coloca, não se posiciona, não tem aquela presença de palco, entendeu? Não vai ser ouvida. E dessa forma, os diferentes processamentos dentro do nosso cérebro vão ganhando espaço, a depender do quanto eles têm participado e sido eficientes. Então, por isso que a gente vai se especializando em determinados temas, por isso que a gente vai ficando com inteligências múltiplas. Eu não gosto muito desse termo, porque acho que inteligência é um conceito mais genérico, né? Mas essas habilidades específicas num em outro terreno. E isso tudo tem que compor aquilo que vai ser a formação da minha personalidade quando eu estiver no final da minha adolescência, que hoje está sendo empurrada para perto de 30 anos de idade. Mas a gente aguenta, né? O negócio tá dando uma empurradinha, porque tem algumas questões que a gente passaria bem um dia inteiro discutindo sobre o que tem atrapalhado o processo de amadurecimento das pessoas, né? Basicamente é falta de desafio, mas dá para explicar isso melhor de um outro jeito, tá? Mas a gente fica o tempo inteiro procurando essa melhor equação entre tempo e eficiência, internamente. O que vai fazer com que a gente acabe se deixando levar por dinâmicas que são muito automáticas. Então, o que está acontecendo? A gente tem cada vez mais desenvolvido vícios. Vícios de comportamento, que são lugares aonde a gente se apega, onde a gente tem um resultado rápido e relativamente eficiente, e que a gente não se programa para alçar alguma coisa melhor do que isso. Então, não são todas as pessoas que usam a tecnologia de forma adequada. Uma boa parte das pessoas usa hoje a tecnologia como entretenimento. Então, entra no Insta e fica assim, ó. Baita de um acréscimo, né, de conteúdo para a sua vida. Mas por que você está fazendo isso? Porque isso é uma informação de pronta entrega, com alto nível de significado e que você consegue dar uma valência emocional e que pode acabar subtraindo o teu comportamento naquele sentido. Então, o que tem atrapalhado muito as pessoas a construírem planos de vida e a colocarem esses planos de vida em prática é justamente o excesso de oportunidades travestidas de entretenimento. Tem uma coisa que aconteceu, eu nunca consegui viralizar um texto na internet, só porque eu geralmente escrevo coisas que se incomodam um pouco as pessoas, então elas dão a lidinha e escondem. Porque, tipo, não vou falar isso para ninguém, porque, né, vou falar que eu achei isso legal, vai me entregar. Então, mas tem um texto, gente, que aconteceu uma coisa muito engraçada, foi um texto que eu falava justamente sobre esses vícios, e ele viralizou de uma maneira assustadora. Tinha o mesmo número, praticamente, de curtidas e compartilhamentos. Praticamente todo mundo que curtiu, compartilhou. E era um texto que falava o quanto que nós, da forma como estávamos vivendo, estávamos cavando cada vez mais profundamente nossas relações com os nossos vícios e cada vez menos construindo comportamentos virtuosos. Cada vez mais envolvidos nesse entretenimento e cada vez menos artífices de uma construção mais elaborada. E as pessoas viralizaram isso feito água. Depois, se vocês quiserem ver, ele começa assim: depois do açúcar refinado. Se você escrever isso no Face ou no próprio Google, você vai chegar nesse texto. O Quebrando o Tabu viralizou, várias outras páginas que tem muitos assinantes acabaram compartilhando e o negócio pegou fogo. Pegou fogo por quê? Porque as pessoas olharam e falaram: nossa, isso fala de mim. E basicamente lá o que eu contava era o seguinte, que a gente tem vícios que se tornaram vícios estruturais. O que é fear of missing out? Que já está sendo catalogado como síndrome. Tem sinais e sintomas característicos. É tipo, por que eu não estou naquele grupo de WhatsApp? Por que eu não fui naquele evento? Por que foram não sei aonde me falaram? Por que eu não sei daquele vídeo? Por que eu não estou sabendo da fofoca com a Marina Rui Barbosa e o, né? O que é que foi que aconteceu? Se alguém é preso, precisa todo mundo ficar sabendo na mesma hora. Parece tudo agora é porta de cadeia, as pessoas. Você entendeu?
E se eu não estou sabendo, eu me sinto mal, isso me angustia, o que faz com que eu fique procurando o tempo todo a informação que está bombando, os top trends de qualquer coisa. Se o seu celular dá uma notificação de WhatsApp, você não aguenta. Já começa a dar um negócio de um faniquito. Você está conversando com uma pessoa e você dá aquela distraída, tipo, deixa eu ver que horas são, só para ler a mensagem do WhatsApp. Está passando vergonha já. Mas tem isso. Depois, always on. Quer dizer, você chega na casa de uma pessoa, você não quer mais água, você quer o sinal de Wi-Fi. Qual é a Porque eu preciso ficar conectado. Gente, o teu 3G aqui é um horror, hein? Precisava ter uma antena repetidora. Né? A primeira crítica que você faz com uma pessoa que você chega na casa dela. Nossa, meu filho, convidei ele para ir para Bonito. Conhecem, né? Então, a primeira coisa que ele falou para mim, mãe, o sinal de Wi-Fi aqui é tão ruim. Você dá uma olhada no teu entorno, vê se a gente vai precisar da internet por aqui, né? Mas precisa, com a vida inteira pulsando fora e você achando que a melhor informação que você tem disponível está no celular. Thanks God, it's Friday. Essa é outra síndrome que já tem tradução para o português, é sextou agora. A tradução perfeita para Thanks God, it's Friday é sextou. Eu gosto muito de brasileiro por causa disso. É de uma capacidade inenarrável. Esse Thanks God, it's Friday destrói a segunda-feira, gente. Destrói o domingo à noite, que podia ser agradável. Podia ser agradável, mas não fica. Por quê? Porque tem a tal do fantasma da segunda-feira. E você só tem planos de vida para quinta, sexta, sábado e domingo. Segunda, terça e quarta é arrastar-se pela vida. E os seus planos de quinta, sexta, sábado e domingo falam todos eles a respeito de prazeres imediatos. Tá bom que quando você passou a semana inteira procrastinando, você promete que no domingo termina o relatório. Mas vai ficar para domingo de madrugada. Você vai passar a noite em claro. Então, isso está diretamente associado. E aí, a última que eu sempre comento, que está pulsando, né? Que é a compulsão alimentar, que todo mundo acha que é fofo, que tudo bem, mas que está diretamente associado a essas dinâmicas de prazer. E a própria dependência química que chega... A gente não usa mais o termo dependência química, eu só ponho porque é como as pessoas costumam compreender melhor, a gente usa só dependência hoje. Porque dependência é um conceito bem mais amplo do que apenas aquilo que está associado com as substâncias químicas, né? Mas eu queria trazer essa ideia para vocês. Por que a gente está tão viciado? E não é no jogo, não é em crack, não é em cocaína, não precisa ir de longe. Porque você está tão viciado no seu celular. Você sabe que em brasileiros, a pesquisa diz que 20% dos brasileiros não conseguem ficar um dia inteiro sem o celular? Que emocionalmente ficam desestabilizados? Então, se a gente for olhar as bases biológicas do nosso comportamento, que está lá no funcionamento cerebral, a gente vai encontrar esse sistema aqui. Que é chamado de sistema de motivação e recompensa, mas ele é muito mais do que isso. Ele é um sistema de escolha de comportamentos, que já é bastante eficiente nos animais e que, obviamente, tem um impacto muito grande no nosso dia a dia. Porque é ele quem está diretamente ligado às escolhas do nosso comportamento de imediato. E também está conectado com a ideia de que eu vou avaliar os resultados desse sistema para construir planos de longo prazo. Então, ele está no cerne da questão. Ele existe no ratinho, provavelmente no cérebro, o Pink não deve ter, mas ele tem essa região aqui central, que é o sistema límbico, toda a construção do sistema límbico, com uma fina camada de córtex que só serve para identificar um ou outro objeto ou estímulo. A maior parte do cérebro de um rato diz respeito ao funcionamento do seu sistema emocional. Quando você vai para o ser humano, a capa, né, de córtex, que está trabalhando com reconhecimento, com identificação, com construção de significado e uma opção de outras coisas, planos de comportamento de longo prazo, fica maior. Mas a gente continua tendo isso aqui como uma estrutura muito importante. E quando a gente olha a criança, ele basicamente está trabalhando com o sistema emocional o tempo inteiro na mão. Então, a gente acabou de ouvir uma palestra linda sobre encantamento, que fala justamente de como que você traz esse cara para jogar com você. Porque as pessoas falam que a emoção é importante para o aprendizado. Mas não é gostar. Ah, eu gosto disso. Ah, eu não gosto disso. É se envolver, de fato.
Então você vai estar muito mais comprometido com as coisas com as quais você se envolve. E quando a gente fala em plano de vida, fica parecendo que é um negócio praticamente de outra esfera de religiosidade, sabe? De uma espiritualidade, o propósito de vida, para o que eu vim para o mundo. Não precisa ir tão longe. Pode partir da ideia de o que é que você, quando está fazendo aquilo, está inteiro. Com tudo que você tem, e não apenas com as suas dimensões emocionais mais rasas. Da busca da oportunidade, da estrelinha ou da recompensa, ou de fugir do castigo. Não dá para educar crianças pensando na perspectiva de que elas estão o tempo inteiro evitando punições e procurando benefícios. Porque senão a gente está educando o rato. Eu consigo fazer isso com os ratinhos de laboratório, eles fazem coisas incríveis na caixinha de Skinner. Imagino que alguns de vocês sabem do que eu estou falando. Mas não é por causa disso que a gente vai compreender o sistema emocional como um sistema raso. Ele tem todas as nuances e todas as escalas. Então é o mesmo sistema emocional que pode nos colocar num comportamento muito maniqueísta do que me dá prazer e do que não me dá prazer. E ele mesmo pode ir dando gradações de valência para tudo que nós experimentamos e fazer escolhas sobre aquilo que a gente pretende avançar. Então, se o sistema límbico está o tempo inteiro trabalhando com base neste hormônio, que é o hormônio, que é o neurotransmissor dopamina, né, que aqui ele está como um neurotransmissor, ele também funciona muito fracamente como hormônio, mas ele basicamente é um neurotransmissor dessas estruturas do sistema límbico. É quando você libera a dopamina que você efetivamente está envolvido com aquela tarefa. Agora, o mais legal é que a gente pode deliberadamente trabalhar com o sistema límbico como um aliado. Porque a maior parte das pessoas trabalha isso como se fossem antíteses. Eu tenho minha racionalidade e eu tenho a minha emocionalidade. E, na verdade, o que eu preciso é fazer com que esta racionalidade seja leitora desse sistema emocional e que trabalhe com esse sistema emocional para dar subsídios para que novas emoções sejam construídas. Eu sou capaz de dar novas valências para as coisas. Então, dicas para quem está de dieta, né? Já que eu andei cutucando vocês. Você não tem que pensar no que você está sendo privado agora. A tua construção emocional diz respeito a cada pequeno passo que você está dando. Então, um dia que você conseguiu fazer dieta, já é um ponto positivo para essa construção. E aí, ao invés de você ficar píssico na balança, porque a balança é cruel, a balança é um instrumento da crueldade, porque o peso não desce de forma homogênea, ele vai fazendo uns negócios muito esquisitos. Pega uma roupa que você gosta muito e que você quer como plano de meta de futuro vestir e comece a experimentá-la todo dia. Nos dias em que você efetivamente conseguir cumprir com o teu plano de dieta, ela vai entrar um pouquinho mais, é meio milímetro. Mas é aí que vem a sua consciência, a sua atenção para olhar para aquilo e falar, tô indo. A grande questão da procrastinação, do não envolvimento das pessoas com planos de vida, é porque elas querem grandes emoções. Elas querem o quê? Passar um dia sem comer, chegar em casa e entrar naquele 38, que faz 20 anos que ela não entra. Esse é o sonho. É olhar, parar com aquele barrigão de chope, assim, olhar e falar, olha, você está praticamente um tanquinho. Esses resultados que as pessoas gostam. E é esses resultados que elas botam valência. Então, o que a gente espera são saltos, e não o caminho de construção que precisa ser feito todo dia. A gente quer grandes emoções, a gente quer ir na montanha-russa. Sabe como é que é a montanha-russa? A montanha-russa ela é muito emocionante por que razão? Porque você quase morre. É uma experiência de quase morte. Naquela velocidade, naquela altura, daquele jeito, é morte, certo? Só que você sai vivo. Olha o delay emocional. Eu estava morrendo e sobrevivi. O seu sistema emocional fala, cara, essa é a melhor coisa que a gente já fez na vida. Porque é o maior delta de emoção que você viveu. Vamos experimentar outro agora. Vamos pular, saltar de paraquedas. Porque lá você quase morre mesmo.
E tem uns que chegam no wingsuit, que você põe roupa de Batman, que no meu tempo era isso. Bota uma capinha de Batman e se joga. E morre 30% dos caras que saltam de wingsuit morrem. Então lá é muito mais próximo. E é essa escalada que as pessoas vão fazendo na vida. A procrastinação é assim. Eu procrastinei uma coisinha pequenininha. Vou procrastinar uma maior. Quer ver? Quer ver? E vai dar certo no final. Porque no final eu vou correr para entregar e vai dar certo. Só que eu entreguei a pior coisa que eu podia ter entregue. Completamente diferente se eu tivesse me envolvido emocionalmente com cada um dos passos. Então, se eu vim falar de cérebro, vocês acharam que eu ia falar de inteligência. Na verdade, eu vim falar para vocês de como que as emoções são construtoras de planos de vida. É da forma como a gente vai construindo nossas valências que a gente faz isso. Pessoal, esse sistema que é o sistema dopaminérgico, se você pensar em comparar uma pessoa normal, que é a quantidade de receptores para esse neurotransmissor que ela tem, e pegar um indivíduo que usa cocaína ou um indivíduo obeso, você vai ter uma menor quantidade de receptores para dopamina, o que faz com que você tenha a necessidade de ter mais dopamina. E é isso que a gente faz ao longo da nossa vida. A gente vai escalando a nossa necessidade de dopamina. Então, cada vez a coisa tem que ser mais emocionante para que eu me engaje com ela. E por isso que eu estou enlouquecido com esses vídeos, com as viagens dos meus amigos, com tudo que eles vivem, que não sou eu. Por isso que eu estou absorta em compreender qual é o melhor modelo emocional para a vida. Quer dizer, como é que eu posso usufruir o máximo dessa vida? E não me preocupar efetivamente em construir esse máximo. Tem que ser uma mudança radical de paradigma e a gente tem que, desde sempre, falar sobre isso com as crianças. Não que a gente tem que ficar sendo aquele estipulador de regras. Eu ia usar outro termo, mas achei inadequado. Porque a gente pode fazer isso dessa forma. A gente pode dizer para ele o que pode, o que não pode. Mas é o que vai acontecer na adolescência. A hora que aumentar a dopamina dele, a hora que mudar a dinâmica desse sistema por causa dos hormônios sexuais, ele pega tudo que você falou para ele, faz um bolinho e joga fora. Porque você falou tudo isso num conjunto de regras que não funcionam mais para ele agora. Mudou o patamar de regra dele. E a gente fala, ele se revoltou, tem que esperar passar a adolescência. Se ele sair vivo do outro lado, a gente continua a educar. Né? Quando, na verdade, é a grande hora da oportunidade. Onde a gente efetivamente planta modelos emocionais e modelos de comportamento nos quais o indivíduo pode investir em construir uma relação mais elaborada entre o sistema mais consciente e a sua dinâmica emocional. A coisa mais importante que tem para a gente crescer, para a gente efetivamente desenvolver um plano de vida eficiente, é a gente controlar esta dinâmica de informação entre esses dois sistemas. E aí isso é tão importante para a gente efetivamente trabalhar nesse equilíbrio. A gente tem dois sistemas para tomada de decisão. Parecido com aquela história do algoritmo. Um sistema rápido, que é o sistema ascendente, que traz as informações da emocionalidade e rompe no comportamento. É aquela impulsividade, é aquela palavra que eu falo que não está bem elaborada. E eu tenho outro sistema que vem top-down, de cima para baixo, que é o sistema da racionalidade controlando essa dinâmica. As pessoas dizem, você precisa melhorar esse e apagar esse. Impossível. Você precisa equilibrar os dois. Você precisa fazer com que um olhe o outro. É necessário pensar, falar, elaborar toda a sua dinâmica emocional para que você use essa energia emocional na construção do seu plano de vida. Só desta forma a sua racionalidade estará integrada a isso. Caso contrário, você vai passar a vida inteira brigando o cérebro com o coração, colocando aquelas imagens no Face onde eles guerriam e cada um está de um lado, sem dar conta de que você é um indivíduo único, integrado, e que da mesma forma como você precisa desse desenvolvimento, você precisa trabalhar essa ideia dentro dos seus processos de educação. Não dá para negligenciar esses dois sistemas. Pré-frontal, que é essa região aqui, ó, só nós temos. Né? Tem um resquíciozinho aqui, um comecinho de ideia nos nossos parentes mais próximos, mas efetivamente é o Homo sapiens que tem testa e que desenvolveu essa região. Só que ele desenvolve essa região como um incremento a tudo que ele já é para planos de médio e longo prazo, para planos de vida. Acontece que ele está o tempo inteiro tendo que respeitar e ouvir essas dinâmicas emocionais. Se você não faz esse contraponto, se você não elabora isso, deixa o indivíduo apenas como um controlador,
O grilo falante tinha baixíssima capacidade de convencimento lá, não era? O que teve que acontecer com o Pinóquio para dar tudo errado? Para ele arrumar a vida dele. Melecou geral, né? O grilo falante só ficava dando pitaco e não era ouvido. Se tem um desenho que melhor expressa essa relação do córtex pré-frontal com o sistema emocional, é Pinóquio, né? Para terminar, pessoal, eu só queria deixar uma pitadinha para vocês de que mais que a neurociência pode trazer. Isso é uma dinâmica, um tipo de ideia, mas a neurociência tem muita potência para a educação e a gente tem visto que, aos pouquinhos, a educação tem ido beber dessa fonte, né? A gente tem uma pós-graduação aqui em São Paulo, voltada para isso, e cada ano a procura tem sido maior, então a gente está compreendendo que a educação começou a perceber que isto é para ela também. Mas, geralmente, as pessoas procuram a neurociência para identificar questões relativas a patologias. Eu quero entender dislexia, eu quero entender descalculia, eu quero entender TDAH, então eu vou usar a neurociência para isso. Mas tem mais. Só uma pitada para vocês. Se a gente olhar os tipos de memória que existem no cérebro, a gente fala o tempo inteiro na construção de aprendizado, construção de memória, construção de conhecimento, a gente tem basicamente, aqui já tem uma divisão. Daquilo que é explícito, que eu conheço, que são os fatos e os eventos, eu declaro sobre eles, e tem todo o aprendizado implícito, não declarativo, que são nossas aprendizagens, procedimentos, primings, que são fundamentais para a gestão da competência. Então, isso aqui é uma coisa que dá para discutir também dentro da neurociência. Como é que se formam esses dois processos de conhecimento. As informações declarativas dependem muito da emoção. Dependem de você ter um marcador de valência, a emoção praticamente se transforma em memória, e aí você vai usar bastante áreas de amígdala, hipocampo, usando LTP, isso aqui é tudo coisa que dá para entender dentro da neurociência, então tem campo para vocês explorarem. Foi só para deixá-los curiosos. E tem o outro, que é o papel do modelo, porque a gente sempre fala da modelagem como uma coisa do condicionamento, mas o modelo pode ser compreendido de uma forma maior, que é justamente o modelo da competência. E a gente começa a perceber que existe uma intencionalidade clara em cada uma dessas construções de comportamento. A gente pode espelhar o comportamento dos outros para construir mecânicas próprias, e isso vai usar muito o cerebelo. Eu diria para vocês que a gente vai, nos próximos 10 anos, ouvir falar muito em funcionalidade do cerebelo e como que isso tem a ver com o desenvolvimento de competências e educação. Então, fica aqui só uma provocação para vocês, para efetivamente se aproximarem da neurociência, não apenas numa compreensão de que a gente está tratando da patologia ou da inteligência, mas que dá para a gente contribuir de forma sistemática com elementos para autoconhecimento, elementos para a construção de estratégias, elementos para a construção de cérebros mais elaborados para o século XXI, e não porque a gente quer que todo mundo fique tecnológico e super inteligente, mas porque basicamente a gente deseja que todo mundo seja feliz. Então, os contatos meus, se eu puder ajudar mais em alguma coisa, por favor, contem comigo. Muito obrigada, um abraço.